Estamos de volta, Jim. Leia aí, começando no versículo 15 do capítulo 4. Porque a lei opera a ira. A lei tem um castigo, portanto opera a ira. Pois onde não há lei, também não há transgressão. Cristo satisfez a lei desse modo, tirando toda transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Ó eu aí, Jim. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. A graça opera somente sobre a fé, e falamos da fé unicamente em Cristo. Do contrário, a graça se Para que a detém. promessa seja firme a toda a posteridade. A toda a humanidade, pelo menos aqueles que crerão. Não somente a que é da lei, Os judeus. mas também a que é da fé de Abraão, Tudo é pela fé. o qual é o pai de todos nós. O patriarca foi usado como exemplo de fé. Agora, voltando aqui ao começo do versículo 15, porque a lei opera ira, e é uma declaração poderosa, viu? Quer dizer que incita a ira de Deus, para ser sincero. E se nós tentarmos viver essa vida pela lei, e é o que estamos fazendo se nossa fé não está em Cristo e na cruz, então nós estamos debaixo da maldição da lei. Porque se quebrarmos, estamos debaixo da maldição, e você vai quebrar. Ninguém consegue viver guardando a lei, não. O problema que temos aqui não é que a lei de Moisés, né, que na época era, mas Paulo às vezes usava a palavra lei de uma forma que era a lei de Moisés, outras vezes ele usava no sentido que era qualquer coisa que não fosse Cristo e a cruz. Nós transformamos coisas que não são lei em lei, e não dá certo. Não vai causar problemas para sua vida, problemas terríveis, porque você evita que a graça de Deus continue, sua fé está no objeto errado. E aí agora estamos ensinando algo aqui que a maioria, né, dos pseudo-cristãos não estão nem aí. Os caras não estão nem aí, entendeu? E eu quero voltar para uma declaração que fiz alguns minutos atrás, que toda a igreja tem sido muito influenciada por lado negativo, tá bom? Por esse movimento neoliberal. O que é que o povo quer? Eu lembro, há anos atrás, eu recebi uma carta, né, do Televisão Cristã Nacional, que todo mundo falou assim: o que vocês acham que o povo quer nos próximos anos? E eu escrevi para eles e falei assim: eu não quero ser sem educação, mas eu não tô nem aí porque o povo quer. Eu não tô interessado nisso, não. Eu quero saber o que Deus quer, sabe? E Deus me ajude a entregar o que seja, o que Deus me mandar entregar. Mas quando você ignora o Senhor e a palavra dele e começa a fazer o que o povo quer. Eu e o Jim estávamos discutindo algo durante o intervalo. Os jovens, eu fui o Lawrence, sei lá, os jovens estão descendo o caminho ladeira abaixo em igrejas que tinham que crer no poder de Deus. Mas eles, né, querem as coisas do mundo e não conhecem o Senhor. E o Senhor estava falando lá de quantos? 4? Eu tenho 4. Os meus filhos, muitas pessoas olham para a Graça e para o Joseph, para a Rachel, eles os conhecem e veem eles crescerem, mas o que você fez? Eu não posso ter crédito do que aconteceu, não, mas eu posso falar o que eles experimentaram. Ora, que eles experimentaram é que eles estavam existindo semana após semana, culto após culto, onde o Espírito de Deus estava livre para se mover, certo. Uma atmosfera cheia do Espírito Santo, onde Deus podia suprir a necessidade de seus corações, e eles ouviram a mensagem da cruz. Essas duas coisas é o que formou a vida deles mais que qualquer outra coisa, mais que o papai e mamãe, viu? Mais que qualquer outra coisa. É a verdade da mensagem da cruz. Mas você tem que juntar isso com o mover do Espírito Santo. Eu já vi meus filhos chorarem no chão, no altar, chorando. Eu já vi eles cheios com o batismo do Espírito Santo,
falando em outras línguas enquanto estavam crescendo, e várias e várias vezes essa atmosfera junto com a verdade foi o que estava formando eles nas pessoas que eles estão se tornando hoje. É o que eles estão se tornando. E não foi o resultado de tentar, sabe, comer a palavra, não. Foi uma atmosfera onde a música estava certa, a pregação estava certa. E, sabe, é um monte de coisa, é uma combinação de várias coisas. Você acha que você vai fazer com que seus filhos estejam em Cristo, levando eles para um lugar lá onde estão promovendo uma discoteca no culto? Olha, um culto de rap e, sabe, levantando as pessoas na audiência, chamar disso cristianismo? Acorda, viu? Coloca ele no lugar onde está o Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, e o mover de Deus está acontecendo, e eles vão se dobrar os joelhos, e vão buscar Deus, e vai clamar a Deus. Deixa eles ouvirem a verdade do Evangelho. Aí eles vão ter uma chance de viver nesta vida como crente. E o Crossfire, que é o nosso departamento de jovens, o Gabriel, que é o pastor lá, ele me mostrou uma foto outro dia que ele tirou da Hebe, que na época ela tinha 5 anos, ela tem 6 anos agora, né? Com 5 anos, ela estava ajoelhada com a cabeça nas mãos, chorando diante do Senhor no culto do Crossfire. Senhoras e senhores, essa é a chave. É isso aí. Essa é a resposta. Isso responde à pergunta do Lauren, e toda a pergunta. O Espírito de Deus, se eles não... Peraí, não vou nem falar disso aqui. Deixa eu falar isso aqui. As pessoas, quando estão, sabe, buscando mover a presença do Espírito Santo, elas ficam empolgadas com Jesus. Uhum. Eles recebem um pouquinho de Jesus e a obra dele, e a operação do Espírito Santo no coração nas vidas, e não estão empolgados, sabe, com o YouTube e o showzinho de rock. É isso que as pessoas estão dando para as igrejas, né? Essas bandas de rock aí, que não pode trazer nada para a alma. Mas na presença da operação e do poder do Espírito Santo, eles ficam empolgados com Jesus. Tem algo melhor que isso? Como é que pessoas jovens ou qualquer um pode ser fortalecido e ajudado escutando esses grupos de rock que dizem claramente que são inspirados por espíritos demoníacos, que são demoníacos, rapaz. Como é que alguém pode receber algo? Não tem como. Eles vão receber morte. É por isso que o Espírito Santo foi colocado aqui. Porque o artigo definido aqui não está lá. Porque a lei trabalha a ira. A palavra ira no grego, irmão Swaggart, é origem. E quer dizer indignação. Em outras palavras, estamos ofendendo a Deus com essas outras coisas. Esse termo lei do Espírito Santo aqui, esse tipo de música aí se torna lei. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. A ira de quem? A ira de Deus, ira de Deus. É o que eu quero dizer. Você não quer deixar Deus irado. É isso aí. Nenhum ser humano quer deixar Deus irado. E quando ignoramos o que ele fez, um preço que ele pagou muito alto, e abraçamos outra coisa, que é lei, entendendo ou não, deixa Deus irado. Certo, certo. Vamos olhar para Romanos capítulo 1, versículo 18. A Bíblia nos ensina que a ira de Deus é revelada agora contra toda impureza, né? Impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É você oprimir a verdade. Oprimir a verdade de Deus. Então, a ira de Deus é exibida agora, manifesta, revelada, agida contra todas as pessoas que rejeitam a sua verdade. Que entra em contato com a verdade e rejeita. A ira dele é revelada agora, manifesta. Existe um preço a ser pago, viu? De você afastar a luz. Você vai perder a luz que tem. E olha aqui de novo, você vai ver a conexão aqui da ira de Deus, não revelada algum tempo no futuro, não. Sabe? No dia do julgamento. A ira de Deus manifesta agora. Se você estudar Romanos, você vai ver o quê? Versículo 19 até o final do capítulo. Você vai ver que o que? Esse afunilamento do pecado é o que o homem vai encontrar. Se ele rejeitar